Olá, eu sou Pamela Cruz. Eu sou o Thomas. E sejam bem-vindos a mais um Vivendo a Palavra. Solta o VT. Já foi. Tá bom. Solta de novo. Tá bom. Hoje, na verdade, o programa vai ser um pouco mais sério, até porque eu queria muito conversar com vocês sobre momentos complicados que todo mundo passa na vida. A gente pode falar que hoje, essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, é um momento difícil, é um momento complicado, são muitas notícias, são muitas ansiedades, são muitos medos, incertezas, e na vida nós vamos passar por momentos assim. Hoje a gente está passando por um momento difícil que é compartilhado, mas na vida nós passamos por muitos momentos difíceis também que são pessoais, momentos, dores que só você que viveu consegue entender, são mágoas, são traições, são fracassos, são lutos, são coisas que a gente vive que realmente são difíceis, são momentos difíceis. E como a gente falou no nosso outro vídeo sobre como a Bíblia ela é constituída de histórias reais, de pessoas reais, a Bíblia fala, claro, a gente não vai ler na Bíblia só coisas bonitinhas que as pessoas viviam, mas a Bíblia fala sobre histórias de pessoas que viveram por momentos difíceis. E hoje eu queria conversar exatamente sobre isso. Como que a gente pode viver a palavra em momentos tão complicados? A Bíblia é linda porque ela conta tantas histórias de pessoas assim, pra gente também poder saber como que a gente pode escrever a nossa própria história. Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode ver na Bíblia, que essas pessoas fizeram quando passaram por momentos difíceis, é exatamente confiar em Deus. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente está passando por momentos complicados é confiar. Salmo 56:3 diz assim: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Confiar, mesmo quando a gente não entende. Quando eu falo isso, eu lembro logo da história que tem lá no começo da Bíblia, que é sobre Abraão. Quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, né, aquele filho que foi tão esperado, e Deus manda ele sacrificar e Abraão vai e ele obedece. É claro que no momento ele não estava entendendo nada. Eu imagino como coração de pai, o quão foi difícil e pesado para ele fazer isso, mas ele sabia em quem ele cria, ele sabia que ele confiava em Deus e ele obedeceu. A gente sempre vê a história de Abraão e a gente acha que ele era como um robô, que ele estava sem sentimentos, que ele fez tudo automático, Verdade. que ele fez porque ele tinha que fazer porque Deus mandou, mas ele era uma pessoa com sentimentos. Deus manda a gente fazer tanta coisa. Hoje em dia a gente passa por tanta coisa e fica com dúvidas, mas a gente vê que Abraão ele foi de verdade. E ele foi muito fiel, ele realmente obedeceu. Vão existir momentos que vão ser exatamente assim, a gente não vai entender, mas a gente precisa obedecer. Até porque confiança e obediência estão muito ligados. Quando a gente fala, por exemplo, nessa pessoa eu confio de olhos fechados. É exatamente isso que tem que ser na nossa vida com Deus. A partir do momento que eu confio tanto em Deus, qualquer coisa que Ele falar pra eu fazer, eu vou fazer porque eu sei que Ele quer o melhor pra mim. Então eu vou confiar em Deus exatamente assim, de olhos fechados, com tudo que eu tenho. E a partir do momento que a gente confia, a gente obedece. Foi exatamente o que Abraão fez. E quando a gente lê a Bíblia, tem coisas que realmente não fazem sentido. Como é que eu vou perdoar essa pessoa que me traiu? Como é que eu não vou mentir depois de ter feito alguma coisa errada? Como é que eu vou orar pelos meus inimigos? São coisas que a Bíblia manda a gente fazer e a gente tem que entender que é melhor a gente fazer, mesmo que seja muito difícil. Ainda mais no momento que é tão complicado que você pode estar vivendo. Mas a gente precisa sim perdoar, a gente precisa sim orar o que for necessário, a gente precisa sim contar a verdade independente das circunstâncias, porque é isso que a Bíblia manda a gente fazer. A gente tem sempre que se lembrar que Deus sempre quer o melhor pra gente. Exatamente. Daniel, por exemplo, ele não sabia que seria salvo quando ele entrou na cova dos leões. Jó também não entendia o que estava acontecendo, mas ele não amaldiçoou a Deus. Noé, por exemplo, que nunca tinha visto chuva na vida dele, quando Deus manda construir a arca, ele constrói. E é claro assim que Isaac ele não foi sacrificado. A gente vê toda a história de Abraão sendo fiel e obediente a Deus, e é claro que Deus não manda ele sacrificar o filho dele, mas isso resulta em uma aliança de fidelidade entre ele e Deus. Deus viu o quanto ele era fiel e o quanto ele era obediente. Eu tenho uma amiga, a diaconisa Débora, que a gente costuma dizer, quando a gente tá passando por momentos difíceis, que a gente só vai, né? Que a gente se joga no escuro, a gente fala isso. Então tem momentos que assim, eu tô passando por um momento muito complicado, eu mando uma mensagem pra ela e falei assim, olha, eu só tô indo pra me jogar aqui, tá no escuro, ela fala exatamente a mesma coisa, eu tô indo, tá no escuro, tá difícil, tá complicado, mas vamos. E exatamente essa sensação, sabe? Às vezes a gente não consegue entender, tá escuro, tá difícil, tá complicado, mas a gente só vai, a gente se joga e a gente sabe que tem um que vai nos segurar, tem um que tá ali que vai nos pegar, que vai cuidar da gente, porque ele prometeu que ele vai estar com a gente até o fim.
Uma outra coisa também que a gente vê acontecer muito na Bíblia é quando essas pessoas passam por momentos difíceis, elas têm coragem para vencer, para prosseguir. E isso é muito importante. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa ter coragem. Quando a gente vê, por exemplo, a história de José, quando ele é traído pelos irmãos dele e ele não sabe o que vai acontecer, ele vai prosseguindo, se posicionando e Deus vai fazendo, atuando a favor dele. Quando a gente vê, por exemplo, Moisés, quando Deus manda ele voltar para o Egito, eu acho até engraçado, porque Moisés vira para ele e fala, eu não vou, né? E ele acaba indo, ele enfrenta o medo dele. Quando a gente vê Elias, quando ele sai da caverna, quando ele estava com aquele momento, ele pediu para morrer e aí ele vence aquela tristeza. A gente vê Davi, quando ele vence o próprio pecado, quando ele vê que ele pecou, ele vai lá e pede perdão a Deus, ele assume os erros dele. Então são homens corajosos. É claro que no Novo Testamento a gente vai ver aí Paulo, Pedro, João, que foram super corajosos para pregar o evangelho. Que foram super corajosos para pregar o evangelho, Jesus Cristo, né? Enfim, a gente vai ver tanta gente que realmente seguiu. Independente dos momentos complicados que as pessoas tiveram na vida, elas prosseguiram, elas foram corajosas. A gente nunca pode virar o crente avestruz, que vê o medo e enfia a cabeça no buraco. Porque tem muita gente hashtag crente avestruz. Tem muita gente que a primeira coisa que assusta, a primeira coisa que dá um medinho, ela já quer se esconder, já começa a reclamar pra Deus e ela já fica, ai meu Deus, isso aqui. A verdade é que a gente tem que tirar a cabeça do buraco e enfrentar. Aí pior que eu acho super engraçado o avestruz, eu acabei de imaginar um aqui, tô com vontade de rir. Enfim, eu sei que vai dar medo muitas vezes, mas é necessário prosseguir. Quando tá de noite, a gente só vai ver a noite. Jesus mesmo disse que nessa terra, aqui nesse mundo, nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E porque Ele venceu o mundo, com Ele, nós podemos realmente prosseguir. Assim, é claro que eu não tô falando pra você não ficar de luto por uma perda sua, pra você não ficar triste porque uma coisa muito horrível aconteceu por causa de um fracasso, uma decisão sua. É claro que eu não tô falando que ficar triste, até porque tristeza não é pecado. Mas a gente precisa entender que mesmo tristes, mesmo nos momentos complicados, a gente precisa sim se reerguer, lutar pra continuar, ter coragem, né, pra continuar, porque tem momentos da vida que são muito difíceis mesmo da gente prosseguir. Mas a gente precisa ter coragem, a gente precisa olhar e falar assim, existe um que tá comigo, existe um Deus que é maravilhoso, que Ele tá do meu lado e com Ele sim eu vou conseguir prosseguir. E faça o que você tiver que fazer. Se você precisar pedir perdão por algo que você fez, peça perdão, enfrente as consequências, vá em frente, permaneça com Deus. Quando a gente lê na Bíblia aqui, Tiago 1:2, a gente vê, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando estiver difícil, lembra disso. Lembra que a gente precisa perseverar, porque existe algo que é muito maior do que isso que a gente tem aqui. Isso aqui, o mundo, ele é passageiro. Lembre da eternidade quando estiver difícil e prossiga, continua, não desista. Às vezes enfrentar também significa esperar. Quando a gente tem coisas que realmente não tem o que a gente fazer. Às vezes a gente tem que esperar por uma bênção, a gente tem que esperar por alguma coisa acontecer. E esperar, isso não significa que você está desistindo, mas significa que você decidiu esperar em Deus. Muitas vezes é mais difícil ainda você esperar do que você realmente encarar de frente. Verdade. Salmos 27:14 diz assim, espere no Senhor, seja forte para esperar. Coragem para esperar, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Uma outra coisa que a gente vê muito na Bíblia também, quando essas pessoas passam por momentos complicados, é orar e louvar. E essas duas coisas, se você é crente, você sabe que a nossa arma secreta. Qualquer coisa que a gente passa na vida, a primeira coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer é orar e louvar. Quando a gente vê, por exemplo, Daniel na Bíblia, quando ele descobre, quando ele lembra, né, que Jerusalém vai passar por uns momentos ainda muito difíceis, a Bíblia fala que ele ora, ele suplica a Deus, ele clama. E a oração de Daniel na Bíblia é linda demais. A gente vê também Neemias, quando ele escuta sobre a destruição dos muros de Jerusalém, a oração, ele orando, ele jejuando, verdade. É muito bonito. É lindo você ver a oração, né, desses personagens, dessas pessoas na Bíblia. Uma outra oração também, que é a oração que eu amo, é de Jesus no Jardim de Getsemane. Aliás,
O maior exemplo de oração é Jesus Cristo. Ele é Deus e ele orava. A gente vê quando João Batista foi morto, ele se retirou para orar no Getsemane, ali antes de morrer, ele orando a Deus. E que oração linda de entrega. Porque oração é exatamente isso, é a gente entregar para Deus, a gente falar com Deus, é a gente estar vulnerável diante de Deus, a gente trazer para Deus as nossas preocupações. Quando a gente vê em Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos ore a Deus, clame a Deus, coloque diante de Deus. E indo agora para o Novo Testamento, tem uma história que eu amo, que é de Paulo e Silas na prisão. Depois de eles terem sido machucados, a gente vê eles meia-noite louvando a Deus. E o louvor também... Tchau, Phoebe. Louvor também é algo muito importante. Oi, Phoebe. Louvor também é algo muito importante na nossa vida como crente. A gente passando por momentos difíceis, a gente precisa aprender a louvar, a gente precisa aprender a cantar. Louvar a Deus é independente das circunstâncias da nossa vida. Não deixe os momentos difíceis silenciarem a sua voz. Não deixe os momentos difíceis calarem o seu louvor. São nesses momentos, são nessas noites mais complicadas que a gente precisa exatamente derramar o nosso coração diante de Deus. Filipenses, que a gente já leu, fala sobre oração e súplica, mas também fala sobre ação de graças. E outra coisa também que tem na Bíblia muito, quando a gente vai ver as histórias dessas pessoas que passaram por momentos complicados, é que eles eram gratos. Seja grato. Eu sei que é muito contraditório dizer isso, porque você está passando por um momento difícil e você precisa ser grato. Mas a verdade é que se a gente olhar para as circunstâncias da vida, a gente nunca vai ser, porque sempre vai ter uma coisinha ou outra que a gente vai estar triste, que a gente não vai gostar. É claro que tem coisas que acontecem na nossa vida que são muito mais sérias e deixam a gente muito mais triste. Mas as circunstâncias, elas variam, mas o nosso Deus não varia. E quando a gente olha para o nosso Deus, não tem como a gente não ser grato. A salvação, por exemplo, em Jesus, a cruz, a ressurreição de Cristo já seria o suficiente para a gente ser grato a vida inteira. Deus não prometeu uma vida maravilhosa todos os dias, mas Ele é maravilhoso. Deus não prometeu que seremos ricos, mas com Ele nada nos faltará. Deus não prometeu que todos vão nos amar, mas Ele sim nos amou primeiro. O segredo de ter um coração grato não é olhar para as circunstâncias dessa vida, mas olhar para aquele que deu a sua vida por nós. E essas são só algumas das atitudes que a Bíblia nos ensina a tomar diante da dificuldade, diante dos momentos difíceis. Mas eu queria terminar lendo um versículo que eu amo, que é Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se você estiver à noite e precisar chorar, não tem problema. Chore o quanto você precisar chorar, tenha o seu momento de luto, fique triste, não tem problema você ficar triste. Mas lembre-se que essa noite não vai durar para sempre. Essa tristeza não vai durar para sempre. Mesmo que pareça no momento que ela não vai, porque a alegria vem logo pela manhã. Então faça exatamente isso. Confie em Deus, obedeça, permaneça, tenha coragem, louve, ore e principalmente agradeça. Porque uma coisa eu posso te garantir, os momentos difíceis eles vão vir, mas existe um que vai estar sempre com a gente em todos esses momentos, que é o nosso Deus. E esse foi mais um Vivendo a Palavra. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal. Não faz sentido você não se inscrever no canal. É verdade. A gente tem várias aí programações. Assiste os outros vídeos que são maravilhosos aí da nossa igreja. Se inscreve aqui, comenta o que você quiser comentar. E é isso. Deus te abençoe muito. E até o próximo Vivendo a Palavra. Vivendo a Palavra. Ai, então quis falar comigo. Esqueci. Vivendo a Palavra. Vivendo a Palavra. Vivendo a Palavra. Vivendo. Vivendo.